Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Eles não queriam que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa primeira leitura do livro da sabedoria, fala da luz e da treva, do justo e do ímpio. Aquele que é justo, que procura fazer as coisas certas, que procura agradar a Deus através das suas obras, sempre vai incomodar aqueles que estão no caminho errado. É como a água e o óleo, nunca vai se misturar. É como a luz e a treva. Uma vez que ligou a lâmpada, a treva tem que desaparecer. É igual o bem e o mal, Deus e o diabo, não são opostos. E um sempre vai incomodar o outro. Por isso que, se a gente for olhar na caminhada, o profeta sempre vai ser aquele que vai fugir da cidade, vai correr para não ser morto. Os apóstolos, a grande maioria, foram mortos. Jesus foi morto. Por quê? Porque o bem sempre vai incomodar o mal. Aquele que é anunciador da palavra, se ele não estiver incomodando ninguém, não estiver sendo perseguido, caluniado, tem alguma coisa errada. Porque
a palavra, o bem, vai sempre incomodar. E é interessante essa leitura que fala assim: vamos armar uma cilada contra o justo, para ver se ele aguenta, porque ele nos incomoda. É bem claro isso, bem claro. Para ver se ele nos incomoda, para ver se ele aguenta, porque ele nos incomoda. Então, fica muito claro que o bem, ele sempre vai incomodar. E isso tem que ficar também claro na nossa vida, porque às vezes a gente quer caminhar com Deus, mas não queremos. É aí que nós vamos chegar no Evangelho. Mas não queremos passar pela cruz, não queremos passar por dificuldades. Não tem como. Se a gente observar, semana passada foi o primeiro anúncio de Jesus, que ele iria sofrer, que ele iria passar pela cruz, que ele iria morrer. Hoje ele anuncia de novo que iria passar pela cruz e morreria. É interessante que semana passada Pedro chama Jesus à parte e fala com ele que Deus não permita tal coisa, Senhor. Olha aí, queremos ser de Deus, queremos ser da luz, mas não podemos sofrer, não podemos passar pela cruz. E qual é a grande tentação que está por trás disso? Querer seguir um Cristo apenas glorioso, apenas triunfante, uma vez que Jesus veio e daria a sua própria vida. E Pedro não queria isso. Agora, outra tentação de hoje: quem vai ter o primeiro lugar? É a segunda tentação. Dentre nós, quando chegarmos no céu, quem vai sentar no primeiro lugar? Jesus sabia muito bem o que eles estavam discutindo pelo caminho. E Jesus os chama e pergunta: o que vocês estavam discutindo? Eles devem ter ficado com uma vergonha muito grande. E Jesus fala para eles: quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, seja aquele que sirva. Muitas vezes, em primeiro lugar, aqueles discípulos estavam mostrando o pecado que nós herdamos de Adão e Eva, a soberba, a vaidade, querer a glória humana, o querer aparecer, o querer ser aplaudido. E é justamente o que o Senhor combateu. O querer destaque, e que é o grande perigo. E Jesus vem mostrar como combater isso. Você quer se destacar? Você quer ser grande? Você quer ser o primeiro? Sirva. E aí nós vamos entender por que Maria foi grande. Por que Maria se destacou. Uma mulher que praticamente não falou. Uma mulher que você não viu ser exaltada hora nenhuma.
Por que que é tão conhecida, tão venerada, tão amada? Por causa da sua grande humildade e do seu grande servir. Aí nós vamos entender por que Maria, logo ao ser anunciada que ficaria grávida, sai pelas montanhas da Judéia para servir Isabel. Olha aí a grandeza de Maria. No silêncio, na oração, aí está a grandeza. Enquanto aqueles discípulos estavam discutindo quem seria o maior, Jesus mostra: queira servir. E aí nós podemos entender, meus irmãos e irmãs, o sentido dos cargos que Deus nos confia. É para serem colocados a serviço. Por isso que quando eu vejo alguém servindo com cara feia, eu me questiono: será que entendeu o sentido da missão? Porque o servir deve nos alegrar muito. Porque é uma missão dada não pelo padre, mas é uma missão dada por Deus, confiada, melhor ainda, hein? Confiada por Deus. Eu não faço por causa do padre, mas eu faço para Deus. Não para o padre, mas para Deus. Então eu tenho que me alegrar. Eu não tenho que me sentir poderoso porque sou o coordenador de alguma coisa, ou porque sou o coordenador, tenho 2 cargos, não. Eu tenho que me sentir mais responsável e lembrar que serei mais cobrado. Por que que Jesus perguntou a Pedro: tu me amas mais do que a estes? Porque Pedro seria o primeiro papa. Por isso ele precisava de um amor dobrado. Porque a missão de Pedro era maior do que a dos outros. Então, quanto maior o cargo, quanto mais cargo, mais amor eu tenho que ter, mais humildade eu tenho que ter. Porque se eu não souber usar o poder, eu me condeno. Se eu deixar a vaidade, a prepotência, o orgulho entrar para a minha cabeça, eu me condeno. Porque o serviço, o poder para colocar a serviço, esse tem que ser o sentido. O pai e a mãe, foi-lhe confiado o poder para ser colocado a serviço. Não é para maltratar, não é para abusar. O gerente de alguma coisa, seja o que for, não é para usar para o seu bel prazer, para ser colocado a serviço. Isso não é só na igreja, todos nós seremos cobrados. Ninguém é dono de nada, não pense que somos donos. Seríamos cobrados. É igualzinho a questão do talento. O Senhor nos confiou para multiplicarmos. Essa semana teve um evangelho que falava assim: quem tem, será dado ainda mais. Quem não tem, ainda será tirado. Sabe o que eu entendo? Quem tem será dado ainda mais, no sentido de quem tem que partilha, que não é egoísta, que não é preguiçoso, que sabe multiplicar, que sabe administrar, que não guarda para si. E quem não tem, é no sentido de que é egoísta, que é mesquinho,
que é preguiçoso, que não quer partilhar, que não quer trabalhar, será tirado até o que não tem. Olha como a ótica de Deus é diferente da nossa. Como que você tira o que não tem? Se você não tem, como que tira? Deus consegue tirar até o que você não tem. Para dizer, eu vou tirar até a raiz, vou arrancar tudo. Então, meus irmãos, todos nós somos confiados a algo. Agora é preciso multiplicarmos, e é muito sério. Tem um ditado que fala assim: quer conhecer o homem, dê a ele poder e dinheiro. Se ele não se corromper, né? Se ele continuar o mesmo, porque a gente conhece o homem realmente é quando ele tem poder e quando ele tem dinheiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.